Deus, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 24 de abril. Já estamos na reta final do quarto mês do ano. Aleluia por isso. Eu espero que nesse momento, quando você está participando desse culto doméstico, neste culto de louvor e adoração, essa é a base do culto. Cristocêntrico, sempre voltado para o céu, quando nós tributamos ao Senhor toda a honra e glória. Espero que você esteja bem, que o seu dia tenha sido abençoado. E se você está me vendo, significa que tem esperança. E o caminhar da fé é um caminhar diário. Nós abrimos o culto com esse louvor lindo, falar com Deus. E graças ao Senhor Jesus, nós não precisamos de intermediários. O véu foi rasgado e eu e você podemos falar a qualquer momento com o Senhor. E Ele nos ouve a qualquer momento. Ele não tem limitação do espaço, do tempo, não existe agenda. Nessa semana, algumas pessoas, ou milhares de pessoas, estavam celebrando, um ídolo do nosso país, já que o nosso país é um país muito religioso, sincretista, mas idólatra, e fazem petições às imagens, que biblicamente elas não têm poder nenhum. Não tem sentido você ter um Deus que precisaria de secretários, de auxiliares para ouvir as orações. Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele é absoluto. Já falou com o Senhor hoje? Já orou? Se não, para o vídeo, vai orar, ou ao final desse vídeo você pode fazê-lo. No texto de hoje, desse momento inicial de celebração, nós encontramos no Salmo 28, versículo 7, um texto que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. E nesse momento convido você para cantar Eu Te Louvarei, Bom Jesus. E daqui a pouquinho eu volto para nós refletirmos, estudarmos, aprendermos um pouquinho mais acerca da palavra do nosso Deus. Até já! Esperança que anelo ter, oh Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, no meu canto Te louvarei. Vamos celebrar juntos! Eu Te louvarei, Te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado. E o que aconteceu? Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvo. Então louva Jesus, São Paulo! Eu Te louvarei, Te glorificarei. Jesus. Põe a mão pra cima e canta. Eu
todo tempo te louvarei. Onde estão os adoradores? Digam! Em todo tempo te adorarei. Ronaldo, o que eles vão dizer? Em todo tempo te louvarei. Se o seu coração é sincero, abre a sua voz e cante pra Deus. Em todo tempo te adorarei. Cantemos! Eu louvarei, tira o pé do chão e canta! Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Queridos irmãos, como é bom adorar o Senhor. Como é bom celebrar o nome do nosso Deus. Como é bom saber que em todo o tempo da nossa jornada o Senhor está conosco. E eu vou compartilhar com vocês um texto do livro de Salmos. E eu estou na minha jornada bíblica compartilhando com vocês, né, vários textos. E no dia de hoje vou compartilhar acerca do Salmo 29, um salmo de Davi. E ele fala de algo que eu acabei de falar no início do culto, que envolve adoração. Você sabe que Davi foi um dos maiores autores do livro de Salmos, 73, 74, escritos por ele. E os salmistas, eles revelam a nossa humanidade e como o Espírito de Deus atuava nesses homens que escreveram textos maravilhosos. Nesse texto diz assim, você pode acompanhar ouvindo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém? Queridos, nesse texto maravilhoso que encontramos da palavra do Senhor, eu gosto sempre de destacar algumas palavras, alguns verbos, algumas expressões diante do significado da língua hebraica, que tem uma característica muito peculiar, diferente da nossa língua. Mas quando nós olhamos para este salmo de Davi, a gente sabe que este salmo ele é de adoração, esse salmo é de louvor, esse salmo é um salmo de exaltação. Ele não é um salmo de lamento, ele não é uma oração, ele não é um abrir de coração, ele fala de quem é Deus. Quando nós olhamos para esse texto, e depois você pode ler com calma, nós vamos perceber que o nome Senhor, que é Adonai, aparece 15 vezes. Como os salmos são poesias, dentro das suas estrofes, na língua hebraica,
quando aparece muitas vezes, é o fortalecer cada vez mais da palavra. O exemplo que a gente sempre dá é de Isaías capítulo 6, quando ele diz, né, quando os serafins estão dizendo, santo, santo é o Senhor. Então ele poderia dizer santíssimo. É uma expressão superlativa na língua portuguesa. Mas nós encontramos aqui 15 vezes. O que o salmista está querendo dizer? Ele está querendo expressar toda a sua adoração de um Deus que ele é Senhor, ele é dono, ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Aleluia por isso. Quando nós saímos do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento, nós somos convidados pelos evangelhos, pelos textos bíblicos, a entender que Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso dono. Muitas vezes as pessoas invertem, ele é meu Salvador e Senhor, ele nos salva, mas ele só nos salva porque ele tem poder para nos salvar. Ele é o dono da salvação. Quando nós olhamos para esse texto aqui, e nós vamos perceber também que no decorrer da revelação, no decorrer da expressão do salmista, nós vamos ler a palavra voz 6 vezes. Nosso Deus é um Deus que fala. Nosso Deus é o Deus da palavra. Mas interessante que nessa narrativa feita aqui por Davi, pelo salmista, ele não está falando de uma voz audível de Deus no que tange à palavra. Mas nós sabemos que, de certa forma, tudo que produz som, ele pode ser considerado uma voz. Se eu bater as minhas mãos, um som foi feito. Se nós estivermos no auditório e todos nós batermos palma, será uma voz de louvor a um coral, né? Uma pessoa que fala, uma apreciação. Quando nós batemos palma num aniversário, é uma voz. Tem vozes estranhas, ruins. Nós que moramos na cidade, quando ouvimos tiros, não deixa de ser uma voz, um barulho, uma voz de violência. E assim nós encontramos outros tipos de vozes. Nesse caso aqui, a gente percebe com muita tranquilidade que Davi, ele estava observando a criação de Deus. Nós sabemos teologicamente que a primeira revelação de Deus foi a criação, e os céus proclamam a glória do Senhor. E vai culminar na revelação de Jesus, no verbo encarnado, o próprio Deus caminhando conosco. Percebe-se que Davi estava no lugar e ele observou uma tempestade, que você já deve ter visto, eu também, somos do Rio, da região sudeste, nos verões que passamos, e vivemos muito isso alguns meses atrás, quando começa a armar aquela tempestade, as nuvens densas, cheias, começam o quê? Os trovões. Começam o quê? Os relâmpagos. Começam o quê? Esse barulho todo. Ele começa a observar e escrever. Ele começa a exaltar a Deus, sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Mas, no momento que ele vai construir o seu salmo, ele começa nos 2 primeiros versículos falando que tributai ao Senhor, filhos de Deus ou os anjos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tributar é dar honra, é dar louvor. E é, no tempo verbal, imperativo, é uma ordem. Nós que somos do Senhor, somos filhos de Deus, pela graça e bondade de Jesus, tributamos todos os dias honra e glória ao Senhor. Você fez isso hoje, ao levantar pela manhã, a orar. É interessante que nessa observação de Davi ao movimento da criação, em nenhum momento nós encontramos qualquer tipo de adoração ao mundo criado. Como tem pessoas no Rio de Janeiro que no verão vão lá para o arpoador bater palma para o sol. Isso não existe na Bíblia. Ou ficar adorando as estrelas, ou ficar abraçando árvore, ou ficar na margem de rio achando que existe uma divindade ali. Isso não existe no parâmetro da palavra do Senhor. E quando nós encontramos um dos maiores escritores da Bíblia,
o maior rei que a Bíblia teve, ele fala assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Estava chovendo, águas poderosas que também encontramos na nossa cidade. Quantas cidades se alagam e a gente vê o poder da criação, não o poder da mãe natureza, o poder da criação de Deus, e nela encontramos o poder de Deus também. Ele fala que troveja o Deus da glória, que Ele é Senhor sobre muitas águas, e que esta voz é poderosa. Ele faz uma analogia. A voz de Deus é muito mais poderosa que a sua criação, mas ela reflete um pouquinho daquilo que Deus é. Você observa o movimento da criação de Deus? Você é aquela pessoa que levanta cedo, gosta de levantar cedo? Da onde você mora dá para ver o nascer do sol? Ou da onde você mora dá para ver o pôr do sol, que é o meu caso aqui? Eu sou apaixonado pelo pôr do sol, mas eu não bato palma para o sol. No calor aqui em casa esquenta muito, mas nesse período agora, de outono, inverno, cada momento de pôr do sol, que você vê a santidade de Deus, você vê a glória de Deus, você vê um Deus servidor. E quando o sol vai caindo lá no horizonte, é aquela sensação de Deus permitiu que a gente vivesse mais um dia. Quando nós observamos a criação de Deus, os pássaros, as flores, as plantas, os aromas, o tempo, o calor, o frio, nós vamos percebendo como Deus, na sua criatividade, fez tudo de forma perfeita. E ele fala, essa voz é poderosa, ela é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O que ele está dizendo? Quantas vezes nós vemos a tempestade, as chuvas e os ventos derrubando árvores? Cedro era uma árvore muito forte, mas ele observou os cedros sendo derrubados pelo poder da tempestade, pelo poder da chuva, e assim acontece. Ele vai usar uma forma interessante de escrever aqui, quando ele diz assim, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano, e Sirion como bois selvagens. Ele tenta personalizar aqui. Ele pega então aqui o Líbano como local, e ele pega aqui, numa linguagem cananeia, Sirion, que tinha um deus chamado Baal, que era o deus do sol, que era o deus da natureza. E ele diz que o poder da criação, ou o poder de Deus era tão grande, que esses montes, e no caso esse Sirion aqui é o Monte Hermon, onde nasce o Rio do Jordão, ele está dizendo que ele é como bezerro e bois pulando, eles tremiam, ou eles tremem. Interessante a poesia, quando ele usa esses lugares. Seria a mesma coisa de nós falarmos do Oiapoque, que é lá em cima, no norte, ao Chuí, que é no Rio Grande do Sul. Ou seja, a voz de Deus, ela troveja, ela tem um poder extraordinário. Por isso, quando nós encontramos no Evangelho, que fala da volta de Jesus, será como o relâmpago que se mostra no Oriente e se vai ao Ocidente. Nós sabemos que o trovão e o relâmpago são a mesma coisa. O trovão, ele faz o barulho, e o relâmpago, alguns segundos depois, ou melhor, deixa eu inverter aqui, o relâmpago vem primeiro, sai a luz, você vê, e alguns segundos vem o estrondo. E se você já fez isso, sabe o que eu vou falar agora? Se não fez, faça. Quando você ver o relâmpago, você conta em segundos. 1, 2, 3, 4. Na hora que você ouvir o barulho, na contagem de segundos, são os quilômetros que estão distantes da sua casa. Quando são aqueles trovões mais fortes, você conta um relâmpago, 1 segundo, você vê que está 1 quilômetro da sua casa. Então, nós sentimos medo da tempestade, temor. O que Davi está falando aqui, que muitas vezes nos falta esse temor, esse tremor diante de Deus. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida, eu não sei como é que você tem vivido o relacionamento com o Senhor, mas você tem vivido em temor? Tentando trazer também a questão do ambiente da comparação. Tantas tempestades vêm e tenta derrubar os cedros da nossa vida. E quantas pessoas são derrubadas? Quantas nações são derrubadas? Problemas, lutas. Talvez você esteja vivendo uma tempestade agora,
Mas lembre-se, Deus é o dono da tempestade. Ele é o dono da bonança. Deus é o dono dos cedros. Deus é o dono do Líbano. Deus é dono do Monte Hermon. Deus, ele é o Senhor. Davi, então, ele está expressando a sua adoração ao Senhor. E ele fala sobre chamas de fogo, ele fala do deserto. Ele fala dos carvalhos, ele fala de desnudar os bosques. Mas lá no seu templo, todos dizem glória, fazendo uma referência à adoração ao Senhor, ao templo do Senhor, à casa do Senhor. Creio que Davi estivesse na sua casa, no seu palácio, observando todo esse movimento de tempestade. Posso trazer à memória o que aconteceu na semana passada lá em Dubai, que vocês acompanharam, um lugar deserto. Aquela cidade foi toda projetada, nasceu, acho que na década de 70 para cá, eles começaram a construir essa cidade. Segundo alguns dizem, eles começaram a provocar tempestades, jogando determinados produtos nas nuvens. Outros dizem que já é um desequilíbrio emocional, um equilíbrio ambiental, ecológico, e que tem produzido desequilíbrio emocional e aquele chuvaréu que alagou tudo. Eu não sei, nem todos entendem de carro. Como a gente gosta muito, aqueles carros não eram os nossos carrinhos aqui, fusquinhas da vida, carro popular da vida, não. Eram carros de R$500 mil, Land Rovers, Rolls Royces, outras picapes, carros caríssimos, sem contar as casas e tudo mais. Percebe-se que por mais que nós sejamos tecnológicos, por mais que nós tenhamos muito poder e ostentamos tanta coisa, a gente não tem o poder para segurar a manifestação da criação de Deus. Nós somos parte dela, mas muitas vezes vaidosos demais e esquecemos quem é o Senhor. Aí no versículo 10, ele diz o seguinte: o Senhor preside, ou o Senhor está entronizado, dependendo da versão, acima do dilúvio, ou seja, ele tem o poder. Davi vai lá atrás, no Gênesis, no dilúvio que nós conhecemos, e o que ele fez? Ele traz a memória, está dizendo o seguinte: o Senhor preside, o Senhor governa, ele está entronizado, a criação é dele, ele é o Senhor, e ele diz assim, como rei. Então Davi vai dando todos esses tributos, esses papéis ao Senhor. Ele era rei, mas ele não tinha o poder do Senhor. O poder de Davi era limitado e ele falhou tantas vezes. Quando ele ia para uma guerra, ele sabia que era Deus que era o Senhor dos exércitos, não ele. Então, quando nós olhamos para esse versículo 10, ele diz ainda que o Senhor presidirá para sempre. O Senhor estará entronizado para sempre. Entronizado significa sentado no trono, para sempre. O advérbio fala sobre eternidade. Então, acalma o teu coração, confia no Senhor. Ele é o escudo que nós acabamos de ler. Louve o Senhor por causa disso. Não permita que nada venha tirar o teu olhar, o teu foco. Olhamos para a tempestade, mas esquecemos que ela tem um dono. Aí a gente vai aonde? Lá no Mar da Galileia, Jesus no barco com os discípulos, veio aquela tempestade. O que Jesus fez? Mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E houve bonança. Creia que o Senhor vai aquietar a tempestade na sua vida. E mais do que qualquer coisa, querido irmão, querida irmã, Jesus na cruz do Calvário, ele aquietou a tempestade do pecado em nossa vida. Ele destruiu tudo que poderia nos levar para o inferno. Se você crê em Jesus, se você anda em vida com Ele, aleluia por isso. Ele é o dono da nossa vida. E ele termina assim: o Senhor dá força ao seu povo, porque Ele pode dar força. Aqui nós encontramos uma palavra de encorajamento. A gente vê aqui 3 blocos nesse salmo. Esse momento de tributo, de adoração, o momento em que ele revela a manifestação na tempestade, na sua criação, e no final, quando Deus abençoa o seu povo.
É interessante, começou com a adoração, fala da voz do Senhor, fala das coisas que podem acontecer na nossa vida, e acontece. Ninguém está imune a nenhum problema. E aproveito, pedir aos irmãos que estejam orando pela irmã Jussara. Ela é esposa do pastor Novaes, da Igreja Barão da Taquara. Eu estive lá no culto da noite, no aniversário da igreja. Ela está internada, teve um problema no coração, ela é médica também, ia passar por uma cirurgia ontem. Estamos gravando também, né, agora, e esperamos que nesse momento que vocês estejam ouvindo, ela possa estar melhor e vocês estejam orando pelo pastor Novaes, pela igreja, pelos seus 3 filhos também. Diante de todos nós, não existe imunidade para ninguém, mas nós temos uma tranquilidade, uma garantia de que o Senhor dá força para a gente. Eu espero que essa palavra fortaleça o seu coração, encoraje a sua vida e a sua alma. E no final ele termina assim: o Senhor abençoa o seu povo com a paz. Aleluia por isso. Nós precisamos de paz. Você tem sido um promotor da paz? Se depender de vós, tem de paz com todos, diz a palavra do Senhor. Ou você é uma pessoa que fica criando guerra, fica arrumando problema, é beligerante, é bélico, né? Não leva desaforo para casa. A nossa vida é levar desaforo para casa. A nossa vida, irmãos, como cristãos, é engolir sapo, é suportar todas as pancadas que possam vir. Mas o Salmo de hoje nos diz que se nós adorarmos o Senhor, tributarmos honra, glória a Ele, Ele continuará nos dando força, continuará nos protegendo na tempestade, continuará nos dando paz. E é essa palavra que eu deixo para você, porque eu vivo isso pela graça do Senhor. Já passei por muitas tempestades na minha vida e passarei por tantas outras, mas eu tenho a certeza absoluta que esse Senhor estará comigo, que esta voz estará sempre dizendo para mim quem Ele é. E lembre-se, a gente só conhece o timbre da voz das pessoas quando nós nos relacionamos com ela. Lembrei agora de um momento que no ano passado eu vivi lá no Seminário do Sul, na capela. Nós estávamos terminando a agenda da Ordem dos Pastores, então havia um culto de ação de graças, e eu tinha terminado o culto, eu estava então ali na saída da capela, conversando com alguns colegas, e bate-papo, e de repente vem uma irmã, a irmã Neiva, que foi membro conosco lá na primeira igreja batista do Cosme Velho. Tive a oportunidade de pastoreá-la também, a sua família, uma família grande da igreja, muito carinhosa, muito amorosa, e ela veio em minha direção, ela falou assim: pastor, reconheci o Senhor pela sua voz. Ela falou assim: eu conheço, ela não tinha muita gente, eu conheço essa voz, e vocês sabem que eu não falo baixo, né? Eu acabo falando alto, tenho um timbre de voz grave, e ela me achou, e ali pudemos conversar. Ela estava com seu esposo, que foi ordenado também a pastor, e estávamos ali compartilhando das coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas, e isso já tem mais de 20 anos que eu saí lá do Cosme Velho. Irmãos, intimidade. Davi tinha intimidade com Deus. Que você também tenha. Que você possa tributar ao Senhor honra e glória em todo o tempo da sua vida. Que você possa celebrar a majestade de Deus. Que você possa glorificar. E diante dos trovões, dos relâmpagos, das tempestades e das águas, nunca esqueça que Ele é o Senhor. Amém, queridos? Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo, dia 28, Escola Bíblica Dominical. Eu estarei dando aula na classe de adultos. Teremos a participação também do nosso coro. E na nossa caminhada de campanha de missões, se você não deu oferta, aproveite agora. O CNPJ da nossa igreja vai aparecer, o Pix. Graças a Deus resolvemos aquele problema administrativo no banco. E assim a gente vai caminhando um dia de cada vez, como eu sempre digo, vivendo na dependência do Senhor, que cuida de nós em todo o tempo. Terminamos o culto agradecendo ao Senhor por todas as coisas, e você vai aí, né, adorar o Senhor com a música oficial da campanha de missões, Vem Espírito de Deus. Um grande abraço, fique na paz e até lá.
seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou